Boa tarde. Bem-vindo à nossa escola. Fale-nos um pouco da sua infância. Gostava de ler? Quais eram os seus livros, autores e personagens favoritas quando era criança? Boa tarde, obrigado pelo convite para ver esta escola. Uma diferença grande que havia em relação àquilo que hoje uma escola dá em termos de livros e a que havia no meu tempo é que a da escola do meu tempo não tinha livros. Eu tinha sorte porque havia, a partir do terceiro ano, quarto ano, vivia numa cidade que tinha uma biblioteca e era nessa biblioteca que eu ia buscar os livros que depois aprendi a gostar. E os livros que eu mais apreciava eram livros com aventuras. Os livros dos 7, os livros dos 5. Mas como não conhecia esses livros, havia uma senhora lá na biblioteca que me dizia: são estes, eram os livros que tinham uma fita verde, acho eu, e dizia: são estes que tu podes ler. E eu ia lendo, claro que eu, como tinha 8 anos, 9, 10 anos, ficava sempre curioso porque é que não podia ler os outros. Mas percebi que há uma idade certa para ler certos livros. E então as personagens eram personagens que tivessem a minha idade, que gostassem das mesmas coisas do que eu. Eram crianças, eram jovens, era esse tipo de livros que eu gostava. Gostava mais de escrever para adultos ou para crianças? São escritas diferentes. Para uma e para outras nós temos que estudar. Embora se possa fazer uma ficção, contar uma coisa completamente inventada, mas tem que fazer algum sentido. Claro que quando os livros para adultos exigem mais trabalho, são livros maiores, levam mais tempo a escrever. Os livros das crianças é como fazer um discurso pequenino, é dizer tudo com poucas palavras. Portanto, não pode ser muito extenso e tem que ter desenhos, porque os desenhos também contam a história e às vezes a criança que vai ler ainda não sabe ler, mas sabe ver e interpretar os desenhos. Portanto, a ilustração é uma parte importante da escrita para as crianças. Acredita em personagens encantadas? Como personagem do livro, sim. E há as histórias que vivem muitas vezes dessas personagens. Por exemplo, tenho um conto que fala do bicho-papão. O bicho-papão era uma figura imaginária que muitas vezes os pais e os avós usavam para assustar os filhos e os netos quando não queriam fazer alguma coisa, diziam que iam chamar o bicho-papão. E eu, tantos anos depois de sentir isso, escrevi sobre uma história um pouco assustadora, mas que falava de uma figura desse género. Mas também há figuras encantadas, como uma fada, como um feiticeiro bom. Isso ajuda a compor as histórias e torná-las interessantes. Está a pensar em escrever outro livro para crianças? Neste momento não tenho nenhum. A forma de escrever para crianças é sempre um processo que é escrever o livro dentro de nós. E depois há um dia, quando a história já está toda construída, que nós pegamos no computador e passamos aquilo para o computador. Mudamos algumas coisas, mas o essencial já estava como se fosse escrito dentro da nossa mente. Nesta fase não tenho nenhum, mas não quer dizer que não volte a fazer. Qual é a sua fonte de inspiração para escrever? Coisas que leio, coisas que ouço, coisas que me pedem para escrever sobre um determinado tema. A inspiração é uma coisa misteriosa. Nós não sabemos de onde é que ela está, quando é que vai surgir. E às vezes quando nos pedem algum livro sobre um determinado tema, ficamos a pensar e de repente, às vezes acordamos um dia de manhã e pensamos assim: já sei qual é o caminho, já sei sobre o que é que vou escrever. Portanto, a inspiração é assim uma coisa um bocado divina que nos toca e às vezes demora a aparecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu pelas perguntas e por visitar a escola e pela tua entrevista.